eu quero saber de você, assim, você me falou uma época, numa conversa nossa, da sua convivência, né, com muitos artistas, né? A gente ouviu já Caetano Veloso aqui, Gilberto Gil, e você aqui numa Salvador, né, assim, que já teve um momento cultural muito importante, onde os artistas eram mais unidos num propósito até de construção de uma sociedade, agindo politicamente na sua arte. E você me falava desse momento que você convivia com essas pessoas. Se você puder falar alguma coisa assim, né? A importância dessa convivência para você e o que acontecia nesses encontros, né? Não dá para contar tudo, não. Tudo não dá, né? Não pode, né? Então aqui, esse nome é interessante, né? O que pode e o que não pode ser contado, né? Não, mas é apenas uma Sim, observação, uma brincadeira, sim, com porque certeza. acho que... Olha, rapaz, eu tenho uma sorte de ter vivido alguns momentos assim muito interessantes. Você sabe que em 1973, 4, 5, aqui na Bahia, eu morava numa casa em Pituaçu, na beira do lago. É uma casinha muito agradável e muito simples, mas tinha um espaço. Ela ficava na beira da lagoa de Pituaçu e no fundo da casa, que era exatamente onde a gente abria a janela e depois abria uma porta e dava a vista para a lagoa, que era uma coisa muito linda. E por umas circunstâncias da vida, começamos a frequentar alguns lugares, como por exemplo Arembepe, né? Arembepe tinha aquela parte, a aldeia de Arembepe, onde haviam várias pessoas morando, artesãos, hippies, Aldeia hippie. e era um lugar muito bem tratado. As pessoas tinham um grau de liberdade nas suas relações, mas eram pessoas muito cuidadosas. O rio que passa por lá na aldeia, o riacho, né? Era muito bem cuidado, era muito legal. E a gente frequentava aquele lugar, com todas com seus contornos, com seus consumos e com tudo que naquela época as pessoas viviam, né? E nessa relação também a gente foi se estendendo para as pessoas que moravam em Salvador e que tinham já se desenvolvendo cada vez mais assim nas questões da música, né? Aí tinha Caetano, tinha Gil, tinha o pessoal do Bendegó, tinha a Jereba, de vez em quando o Luiz Melodia também vinha para cá. E essas pessoas, por circunstâncias que aconteceram naquele tempo, tá entendendo, a gente se visitava. Eu ia, às vezes, para casa do Caetano, ele também já chegou aí na minha casa, né? Tinha um ouvido assim inacreditável. Um dia estava lá tocando uma música lá e tinha alguma coisa que não está funcionando bem no aparelho. Ele levantou e mexeu um botãozinho de nada e a música se transformou, o ambiente assim, né? Um ouvido fantástico. E eu ficava observando essas pessoas. No seu mundo social eles tinham ideias, tinham um grau de liberdade muito grande. Apenas tinha uma coisa que hoje em dia eu vejo que como a gente cria preconceitos julgando que a gente não tem, né? Que naquela época as pessoas se reuniam para conversar de música, enfim, né? E o que acontecia? Nós éramos, naquela época, digamos assim, a cultura dominante, né? Os que estavam, digamos assim, mais atualizados, os aparentemente mais progressistas, os que iam para o Teatro Castro Alves para ver o Caetano fazer um show de música. E antes de entrar no teatro, a gente já tinha gostado do espetáculo. Está entendendo? Porque era um movimento condicionado. Mas, realmente, independente desse detalhe que já era pré-condicionado, os espetáculos eram uma maravilha. Isso aí.
tanto no Teatro Vila Velha como no Castro Alves, e a gente se relacionava. E esse relacionamento estava fazendo parte da nossa formação como ser humano. Porque também, como eu estava falando assim, que se cria o preconceito, nós éramos os que sabíamos das coisas, né? Da literatura, né? E os outros eram os caretas. E não era legal, eu vejo hoje, tratar as pessoas como sendo caretas. Eram pessoas que viviam a sua vida. A gente não precisaria qualificar. Porque eu acho que a gente se considerava superior, porque estava associado a um movimento, tá entendendo? Tinha muitas pessoas interessantes, né? Muitas pessoas interessantes. Mas naquele movimento que não tinha, digamos, não consolidava uma situação muito clara, surgiam também essas circunstâncias, e ao nível comportamental também tinham uns riscos muito grandes, porque circulava o consumo de a maconha, por exemplo, tinha naquela época, tanto na área de Arembepe como também na música, nas pessoas. E tem cada história que um dia eu lhe conto. Em off, porque eram coisas assim inacreditáveis. Pode.